não atrasar. Acho que sim. Perfeito. Então, a partir de agora, a atividade já está sendo gravada, para que depois a gente possa disponibilizar a gravação de hoje no site da SBEFT, onde todos encontrarão a nossa página do SIG Farmaco. Bom, hoje temos o enorme prazer de apresentar a vocês uma palestra com a participação da Elânia e do Tiago, com a moderação de José Wilson, na qual toda a equipe do SIG Farmaco agradece a disponibilidade e a possibilidade de compartilhar conosco a temática para a discussão da atividade desse mês. Bom, o nosso SIG Farmaco é um grupo de interesse especial em farmacologia e terapêutica. Ela é uma iniciativa vinculada à rede universitária de telemedicina, que, dentre vários objetivos, tem como propósito reduzir as distâncias geográficas para integrar ações de pesquisa e ensino com foco em farmacologia e terapêutica por todo o país. Então, Tiago, o próximo, por favor. Obrigado. Nesse mapa aqui, a gente, com muito orgulho, toda a equipe do SIG gosta de demonstrar que, desde que nós iniciamos nossas atividades em 2018, somos recentes ainda, somos muito jovens em termos de SIG, mas nós estamos tendo, vamos dizer assim, bastante êxito em agregar equipes espalhadas por todo o país. Somos ambiciosos e queremos ampliar, queremos colocar mais pontinhos nesse mapa do Brasil. Então, inicialmente, nós contávamos, em 2018, com as sedes físicas nos hospitais universitários, onde era a sede da rede RUT, e vários hospitais tinham salas de teleconferência, mas com o avanço da tecnologia, com a melhoria do sinal e da infraestrutura para web conference, conseguimos hoje trabalhar com um sistema totalmente remoto, nos deixando independente de uma sala física nos hospitais universitários ou nas instituições que têm uma sala rede RUT. Então, nesse momento de agora, já aproveito para externalizar o agradecimento a toda a equipe da rede RUT, na qual o Jefferson hoje está conosco aqui, o técnico responsável por essa transmissão e pelo, vamos dizer assim, pelo backstage da nossa atividade. Obrigado, Jefferson, e agradecemos também a toda a equipe da rede RUT. Então, temos aqui a presença, né, de várias instituições espalhadas pelo Brasil, o contato com o nosso sistema, com a equipe da rede RUT, o SIG Farmaco em particular, está aqui embaixo, posto, né, sbeft.org.br/SIG Farmaco. Esse é o site onde todos poderão ter acesso ao cronograma anual. E aqui embaixo o e-mail sigfarmaco@gmail.com, é o e-mail onde todos podem entrar em contato conosco. Próximo, por favor, Tiago. Por uma organização da atividade, a gente sempre pede que os participantes mantenham os microfones desligados, e a qualquer momento, qualquer dúvida, pergunta, sugestão, esclarecimentos poderá ser feito pelo chat diretamente. Então, a todo instante, todos podem acessar o chat, manifestar suas opiniões, dúvidas. As interações via chat estarão sendo registradas tanto pelo moderador, que hoje é o professor José Wilson, mas também pela equipe SIG, e que no momento da discussão essas observações serão trazidas à tona. Ok? O próximo, Tiago, por favor. Como eu havia mencionado, é muito importante que todos da sala registrem as suas presenças. A presença de todos é importante para garantir o acesso e continuidade do nosso SIG Farmaco e para que a gente possa ter a dimensão das nossas atividades. Então, todos poderão acessar o site www.rut.rnp.br/presenca, né, presença sem o cedilha. Nesse endereço, vocês informem o CPF, o e-mail e cliquem em registrar presença. Vocês vão escolher, dentre vários SIGs, o SIG Farmacologia Terapêutica e adicionar a senha da sessão, que é 00301. Ao adicionar essa senha, cliquem em registrar presença e vocês receberão automaticamente no e-mail registrado a confirmação dessa presença.
Esta presença poderá ser feita de agora até as 23 horas do dia de hoje. Então, não precisa se limitar só agora. Então, a gente pede que, ao longo do dia, quem não registrou durante a atividade, o faça. Isso pode ser feito pelo smartphone, pelo computador, por tablet, por qualquer dispositivo com acesso à internet. Tá? O próximo, por favor. Como de costume, a nossa estrutura da atividade de hoje tem uma distribuição de tempo para que a gente possa disponibilizar o máximo de discussão possível, né? Favorecer e privilegiar a discussão. Então, temos umas apresentações iniciais, em seguida, a apresentação desta organização. Passamos a palavra aos apresentadores, e depois da apresentação do tema, teremos a discussão que a gente espera que seja bastante frutífera e boa para todos. E, ao final, nos 5 minutos finais, a gente retoma para finalizar e encerrar a atividade. Próximo, Thiago, obrigado. Hoje, como já havia mencionado, é um prazer enorme receber o professor José Wilson, o moderador da nossa sessão de hoje, que fará as devidas apresentações dos nossos convidados e palestrantes, doutora Elânia e doutor Tiago, na qual, por toda a equipe do SIG, agradecemos enormemente a disponibilidade e a contribuição valiosa de vocês. Muito obrigado. Então, agora passo a palavra ao professor José Wilson. Professor. Muito obrigado, Emiliano. Desejo a você também um ótimo dia. Agradeço mais uma vez o convite. Quero estender esse bom dia também a todos que estão aqui presentes na sala, a coordenação do SIG, em especial nossos convidados, que eu tenho uma honra aqui de hoje apresentar. Um background aí para vocês, são farmacêuticos, especialistas em farmácia clínica, com a atuação aí no Hospital Israelita Albert Einstein, professores da pós-graduação em farmácia clínica no Hospital Israelita Albert Einstein, onde eu tive contato, né, com a professora Elânia no ano passado. E nessa nossa discussão dessas fronteiras, né, da farmacologia e das interações com o SIG de cuidados farmacêuticos, dessas informações importantes mais atreladas à clínica, surgiu a ideia, então, do convite, e ficamos muito felizes com o aceite, né, da presença da Elânia e também do Tiago, né, a quem eu apresento agora para vocês. Né? A Elânia, ela é farmacêutica bioquímica, ela tem formação em farmácia clínica, em pesquisa clínica. Ela teve uma breve passagem, né, Elânia, pela indústria farmacêutica, mas logo depois também passou pelo Hospital Sírio-Libanês e por muitos anos também trabalhou no Hospital Albert Einstein na UTI pediátrica. Ela vai contar um pouco mais dessa experiência para vocês também. Atualmente ela está na indústria farmacêutica e ela tem bastante experiência, uma didática incrível, né? Foi minha professora na especialização no ano passado. Então é uma honra, uma felicidade muito grande ter você aqui conosco, né? E também, agora que a Elânia deixou o Einstein nesse novo caminho da indústria farmacêutica, quem assumiu as suas atividades lá na unidade de UTI pediátrica é o farmacêutico bioquímico, assim como a Elânia, o Tiago dos Santos Aureliano Ponce. Ele possui mestrado também pela Faculdade Albert Einstein, ele tem pós-graduação em farmácia clínica, em gestão hospitalar e muita prática nesse ambiente hospitalar, né, que é o setor onde ele é atualmente responsável. Eu tenho certeza absoluta que nós estaremos em boas mãos, né, diante de duas autoridades aí no tema para lidar a respeito da farmacoterapia em pacientes pediátricos. Quero agradecer em nome do SIG, da coordenação e de todos que aqui estão, pelo tempo disponibilizado para vocês. A gente sabe que a agenda é sempre uma correria, né? Mas é um grande prazer recebê-los aqui e tê-los aqui conosco, né? E eu deixo aberto a vocês e a apresentação na sequência. Um grande abraço, minha gratidão. Bom dia a todos. Vou começar aqui, Tiago, primeiramente agradecendo, né, pelo convite. Né? Como o José disse, né, eu tive uma atuação aí como farmacêutica clínica em alguns hospitais de São Paulo, mas aonde eu finquei mais os meus pés foi no Einstein, né, onde eu tive
9 anos dentro da instituição, entre várias clínicas, mas acabei ficando por mais tempo na pediatria e o UTI neonatal, né? Então, lá eu pude desenvolver um pouco dessa expertise com pacientes pediátricos. Mas tive uma transição recentemente, né? Eu tive uma oportunidade na indústria, onde estou agora, e o Tiago, né, que é quem assumiu lá há algum tempo já a posição de farmacêutico clínico, também assumiu a pós-graduação que a gente dá, né, ministra aula na pós-graduação do Einstein em farmácia clínica. Ele que está comandando o barco lá no Hospital Albert Einstein e com muita maestria também, nada mais justo do que ter ele aqui com a gente, né? Obrigada, Tiago, por ter aceitado, né? E por trazer o conteúdo para a gente, que ele que vai tocar o conteúdo principal. E agradeço a todos e ficamos à disposição. O que a gente não conseguir abordar hoje, né? A gente fica à disposição aí para uma próxima oportunidade também. Tá bom, Tiago, por favor, é com você. Helena, obrigado aí pela apresentação. Só falar um pouquinho da minha trajetória também, que eu estou aí há 12 anos no Hospital Albert Einstein. Também transitei em várias clínicas e hoje eu assumi aí a pediatria. Foi aí até uma honra acabar sustentando aí a posição da Elânia. Então, espero atender as expectativas hoje. E a gente vai trazer um pouquinho aí de como funciona a farmacoterapia na UTI pediátrica e na pediatria. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que crianças não são pequenos adultos. Então, não basta eu simplesmente calcular uma dose proporcional de uma medicação indicada para paciente adulto quando eu penso na pediatria. E quando a gente fala em pediatria, essa é a imagem que vem à nossa mente. Uma criança rígida, saudável, sorridente, feliz. Mas a nossa realidade é um pouco diferente do que essa no slide. Aqui está mais próxima. Uma criança que ela tem vários dispositivos, acessos, a gente pode verificar que ela tem aí uma sonda enteral, ela está sedada. E aí que entra o nosso trabalho, de verificar quais medicamentos são compatíveis naquela mesma via. Temos aí um trabalho super importante de verificar a restrição, se a dose está adequada, de acordo com o peso, de acordo com a indicação. E isso a gente vai ver mais à frente, como que a gente faz esse trabalho aí tão bonito na pediatria, que acaba assustando aí muitas pessoas. A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que a terapia medicamentosa ideal para crianças é aquela que se adapta à idade, ao peso e à condição fisiológica. É muito difícil quando a gente trabalha aí com fármacos disponíveis no mercado, porque hoje as indústrias ela tem um foco muito grande voltado para a população adulta. E aí quando a gente pensa em pediatria, eu tenho que pensar na dose que eu tenho que calcular, baseada no peso dessa criança, baseada na superfície corpórea. E aí entre os nossos desafios, porque as doses são muitas vezes pequenas. Eu tenho que partir do que eu tenho no mercado, que a grande maioria dos insumos são voltados para a população adulta, para conseguir o que eu preciso. Às vezes, mesmo tendo aí apresentações disponíveis para a população pediátrica, aquela dose ela acaba não se adequando naquela apresentação. Porque, como a gente sabe, a criança, quando eu forneço um volume muito alto, ela pode expelir aquele medicamento. Eu trouxe um pouco esse artigo aqui para vocês, porque eu acho ele interessantíssimo, que ele fala que a terapia medicamentosa voltada para a população pediátrica, ela é órfã, justamente por conta desse interesse, da disponibilidade das indústrias focarem seus estudos totalmente aí para a população adulta. Então, quando a gente precisa aí de apresentações disponíveis no mercado para a população pediátrica, a gente tem um trabalho imenso, verificar se aquele comprimido eu consigo transformar ele numa solução extemporânea, se ele tem estabilidade, se ele consegue se adequar a toda a farmacocinética, a farmacodinâmica desse pequeno. Nesse mesmo artigo, foi feito um estudo durante 30 dias
voltada aí para a população pediátrica. O que ele me fala? Que de 8.245 doses que foram administradas via intravenosa, foram utilizados 41 fármacos diferentes. Desses 41, nenhuma apresentação ela foi formulada para a pediatria. E aí que entra o nosso desafio, porque temos que levantar estudos, basear na literatura, inclusive na expertise aí dos médicos, para poder adaptar o que a gente tem disponível para o que a gente precisa. Nesse mesmo estudo ele fala o seguinte, que numa média aí de 5 dias de internação desse paciente pediátrico, eu tive aí um gasto equivalente a $47, aproximadamente. Desses 47, $7 seria aí o valor ideal para poder atender a prescrição médica desse pequeno. Os $40 foram simplesmente descartados. E dependendo da apresentação que a gente tem no mercado, tem que fracionar essa dose, só que aí tem um risco de reivindicação, porque passa por diversas barreiras. Então tem a barreira do farmacêutico, da enfermagem, do médico. E mesmo assim, nesse queijo suíço, pode acontecer um erro que muitas vezes ele pode ser fatal. Temos que levar em consideração que essa apresentação ela pode ser de difícil deglutição. Mas assim, tendo aí um comprimido ou uma cápsula que seja voltada para a população pediátrica, às vezes era muito grande para a criança deglutir. Então temos que adaptar, inclusive na farmácia de manipulação, numa cápsula menor ou numa solução mais concentrada para poder dar um volume menor para a criança. E quem tem criança sabe que ela se adapta muito aí ao sabor. Então o medicamento, na sua grande maioria, não tem um sabor aí ideal para a população pediátrica. Mas hoje já é possível a gente colocar alguns sabores na hora que a gente formula a manipulação. É válido lembrar também que Elixir não é indicado para a pediatria. Por quê? O fígado da população pediátrica ainda não está totalmente maturo para poder aí degradar esse álcool. Mesmo que seja uma pequena quantidade, não temos muitos estudos assim com o fígado dele está maturo para poder degradar o álcool disponível nessa apresentação. Xaropes também não são muito indicados devido à grande quantidade que ele possui de açúcar, de corante. Quando a gente verifica um xarope, ele tem uma quantidade absurda de açúcar, justamente para tentar facilitar a adesão a esse tratamento. Só que num paciente, às vezes, ele pode utilizar aí 2, 3, 4 medicamentos de uma única vez. E isso você pode elevar a glicemia dessa criança. Algumas apresentações, elas possuem também corante. Tem crianças que elas nunca tiveram contato com essa substância. Então, o risco de ela ter uma reação frente a esse corante, ela é iminente, porque você não sabe, ela é um organismo muito imaturo. Você nunca teve contato com essa substância. Aqui eu vou trazer 2 casos clínicos para vocês. O primeiro é referente a essa apresentação comercial, que é o DDAVP, que é o acetato de desmopressina, que é o análogo da vasopressina, onde o médico ele prescreveu a dose para essa criança de 2,5 microgramas. E aqui que entra o nosso trabalho, o quão importante é a nossa presença, não só frente à equipe multi, mas também na orientação dos pais para administrar essa medicação. Quando a gente vê a primeira marcação, ela indica para nós farmacêuticos que a dose é de 2,5 microgramas. Essa criança ela foi treinada porque os pais eles estavam dando a dose que está demarcada na segunda marcação, ou seja, o dobro da dose indicada para essa criança. Então, isso aí foi um trabalho que a gente fez, não só com a equipe multi, conversando com os médicos também, porque às vezes o que é óbvio para o farmacêutico, para quem está prescrevendo, não é óbvio lá na ponta, para quem vai administrar essa medicação, para quem vai dar continuidade a esse tratamento na residência. Então, essa criança, como ela estava recebendo o dobro da dose, como a gente pode ver aqui na segunda marcação, ela acabou voltando para a UTI pediátrica. Essa criança, ela tinha 5 semanas de vida. Como a gente vê aqui em informação de bula, ela nos traz a informação que a gente pode administrar
para crianças de 3 meses a 2 anos. A bula, ela traz muitas informações relevantes, sim, na hora da gente verificar aí o cálculo desse medicamento para a criança, mas ela não deve ser a única fonte que a gente tem que utilizar. Justamente porque a indústria, ela tem um foco na hora que ela vai formular uma medicação, que ela vai apresentar um novo fármaco para o comércio. Então, a gente tem que se basear em artigos, em evidências. Muitas vezes, os médicos, eles utilizam aí, inclusive, da expertise deles para poder administrar a dose adequada para essa criança. O que aconteceu nesse caso? Como a gente vê aqui a informação de bula, a dose indicada de acordo com a idade seria a partir de 3 meses. Essa criança ela tinha 5 semanas de vida. O médico ele fez um cálculo proporcional, baseando aí na quantidade de água que ela possui no organismo, e acabou dando uma dose equivalente. Esse segundo caso é muito interessante, porque era uma criança que ela tinha hiperinsulinismo, e nós não temos essa medicação, que é o diazóxido, disponível aqui no Brasil. Então, é uma medicação importada, ela é relativamente cara, e lá fora nós temos aí 2 apresentações, que seria essa suspensão oral e o comprimido. A mãe dessa paciente, ela conseguiu comprar essa solução, mas ela recebeu uma doação de outros pais de comprimidos. Ela solicitou para a gente fazer uma pesquisa sobre a possibilidade de transformar o comprimido em uma solução extemporânea. E a gente fez um levantamento, fizemos aí um estudo referente no Macromedex UpToDate, verificamos que nós temos a estabilidade até 10 dias na geladeira quando a gente manipula essa solução extemporânea através do comprimido. Demos essa orientação à mãe. E a médica pós-alta, ela, em vez de fornecer, olha, você tem que dar 30 miligramas, 40 miligramas de diazóxido, não. Ela simplesmente apontou no conta-gotas qual era a dose que ela tinha que administrar. Como a gente vê nessa imagem, acima da unha aqui, do dedo da mãe, estão vendo? Cada demarcação dessa, ela me soma aí 10 miligramas. São 10, 20, 30, 40, 50 miligramas. Nesse caso aqui, na ignorância da mãe, ela pensou que ela estava dando a dose de 3 miligramas. E aí ela solicitou essa manipulação numa farmácia de manipulação. Eu vou mostrar para vocês qual foi a apresentação manipulada, que foi 3 miligramas por 2 gotas. E o que aconteceu? Essa criança ela estava tendo aí um histórico de hipoglicemia, porque ela estava recebendo uma dose 10 vezes menor do que a prescrita. Então, houve uma falha, sim, na hora da médica fornecer essa informação com relação à dose, e também até do farmacêutico, eu me incluo também nisso. Poderia ter explicado para ela referente aí à dose adequada, mas veja assim, o quão importante é o trabalho do farmacêutico clínico, principalmente na pediatria. Porque quando ela evidenciou que a criança estava tendo esses episódios de hipoglicemia, ela pediu para me acionar, mesmo tendo alta. Ela pediu para entrar em contato com ela me forneceu essas fotos e a partir daí a gente conseguiu transformar isso numa solução adequada para ela, de acordo com a dose para a criança. E depois que ela transformou essa solução numa concentração de 10 miligramas por ml, dando a dose adequada, a criança nunca mais teve esses episódios aí de hipoglicemia. É importante o nosso trabalho também, até na orientação, no momento da alta, de como a mãe deve administrar, não só informando o volume que ela tem que fornecer, mas simplesmente também a dose, que é extremamente importante. Vou falar também sobre o medicamento mais caro do mundo, que é o Zolgensma. Ele é uma terapia gênica baseada aí no vetor viral adeno-associado. Esse medicamento a gente tem que ter todo o cuidado quando ele chega no Hospital Albert Einstein. Por quê? Ele é extremamente caro. Na verdade, é o mais caro do mundo. Ele é indicado para AME e ele é uma monoterapia. A gente simplesmente administra uma única dose e a dose ela é peso dependente. Então, quanto maior o peso, maior a dose. Ele é indicado aí para crianças com AME de até 2 anos de idade. E é simplesmente estressante quando essa medicação ela é prescrita, porque não tem como ter erro. Uma vez que eu perdi essa medicação, a gente não consegue repor. Ela chega congelada no hospital em torno de menos 60, menos 80 graus Celsius. A partir do momento que ela chega, a gente faz toda a análise, todo o percurso que ela realizou desde o momento que ela saiu dos Estados Unidos
até a hora que ela chegou no Brasil. Ela tem uma estabilidade na geladeira em torno aí de 14 dias, em temperatura ambiente ela tem aí de 8 horas. Então, a partir do momento que a criança ela chega, é feita uma bateria de exames para saber se ela teve uma infecção nos últimos 3 dias, visto que é uma terapia gênica baseada em um vetor viral. E se for comprovado que ela não teve nenhuma infecção nos últimos 3 dias, não teve episódios de febre, aí a gente acaba liberando o medicamento que ele é pronto para ser utilizado, e seu tempo de infusão é de até 1 hora, não passa disso. Esse artigo, como vocês podem ver a fonte abaixo, ele traz uma informação importante do papel do farmacêutico clínico na UTI pediátrica e na pediatria. Ele acabou evidenciando que 93% dos erros eles são evitados quando a gente tem a presença de prescrição eletrônica e do farmacêutico clínico, que a partir do momento que o médico ele acaba prescrevendo, o farmacêutico ele vai fazendo todo esse percurso até chegar no paciente, tentando achar possíveis erros, ou tentando melhorar a informação da prescrição, como tempo de infusão, diluição, compatibilidade. Então, a presença do farmacêutico clínico, principalmente no TI, ele é de extrema importância. Como a gente pode ver, ele reduz em até 93%. Esse aqui foi um trabalho que a gente fez no Hospital Albert Einstein com relação à infusão de imunoglobulinas. Nós temos aí algumas indicações, né? A mais comum lá na UTI pediátrica é para síndrome de Kawasaki, que geralmente aí são 2 gramas por quilo. E aí o médico ele vai decidir se ele quer que faça 2 gramas numa única dose, ou se ele quer fracionar em 2 dias, então faça 1 grama no dia A e 1 grama no dia B. Ou se que ele quer dividir em 400 miligramas por 5 dias. Então, 4, 8, 12, 16, 20. E aí vai depender do volume dessa medicação para poder facilitar a adesão a esse tratamento. A gente tinha episódios recorrentes de reação alérgica com relação ao tempo de infusão. E estudamos aí qual seria a melhor alternativa para diminuir essas reações com relação à velocidade de infusão. Criamos esse protocolo, baseado aí tanto na bula quanto no Micromedics. Como vocês podem ver, a velocidade que a bula aqui embaixo ela me fornece é de 72 ml/hora baseado no peso. Mas a gente lá no hospital não acaba indicando a velocidade máxima. A gente primeiro, para evitar essas reações, começamos com uma velocidade bem baixa, então, como vocês podem ver aqui, 4,5 ml/hora, e se nos primeiros 30 minutos essa criança não tiver reação, a gente vai aumentando gradativamente de 30 em 30 minutos, até chegar na metade da velocidade de difusão recomendada pela bula. Depois que esse protocolo ele foi implantado no Hospital Albert Einstein, a gente ficou mais de 1 ano sem ter episódios de reações alérgicas com relação à infusão. Esse protocolo ganhou, inclusive, aí, vários prêmios e ele acabou sendo expandido não só na pediatria, como todo o hospital para pacientes adultos também. Então, ele é um grande sucesso aí para nós farmacêuticos do hospital. É importante saber as características da droga também. Se ela tem características ácidas, então é necessário meio ácido para que a gente possa liberar esse medicamento devido à estabilidade e associação da droga. Se eu preciso de ácido, é importante a gente orientar a enfermagem também com relação ao aprazamento, deixar essa medicação longe de dieta ou em jejum para que eu possa ter aí uma maior absorção do medicamento. Então, a gente faz esse trabalho também, não só no cálculo de medicamentos e compatibilidades, mas também na orientação do aprazamento da droga. Temos que lembrar que uma criança, quando ela nasce, ela tem um pH praticamente neutro, fica em torno aí de 6 a 8 o pH dela. E a partir que ela vai crescendo, esse pH ele vai aumentando, chegando aí próximo, ele vai diminuindo, chegando próximo aí a um pH de um paciente adulto. Demora em torno aí de 1 a 3 anos de idade. Aqui, a gente faz um trabalho não só com a equipe multi, com a enfermagem, com a nutricionista, mas também com os pais. Porque criança, dependendo da idade dela, ela acaba aí tendo várias fórmulas lácteas. E algumas substâncias que contêm cálcio acabam quelando essa medicação, como é o caso do cipro, do ferro. Então a gente acaba orientando aí toda a equipe multi, todos os envolvidos, todos que estão ao redor dessa criança, para tentar, pelo menos aí,
espaçar esse medicamento em torno de 1 a 2 horas dessas substâncias que contêm aí cálcio, para evitar que o medicamento perca a sua eficácia, que é o que a gente não deseja nessa farmacoterapia. Quando a criança está com sonda, dependendo da sonda, se é uma sonda gástrica, ela é um pouquinho maior, a gente ainda consegue arriscar alguns medicamentos para transformar em solução. Agora, quando é uma nasogástrica, ela tem um calibre mais fino, mais delgado. E aí, acabamos diluindo o máximo que a gente pode para poder aí evitar que essa sonda ela venha a ser obstruída. Porque isso gera um estresse muito grande para a criança, que ela tem que voltar para o centro cirúrgico, para os pais, que eles ficam bem queixosos com relação a essa situação. Na hora que a gente for pensar em transformar esse medicamento numa solução, tem que pensar se ele realmente tem uma estabilidade para transformar numa solução extemporânea. Se for, por exemplo, um imunossupressor, eu tenho que pensar no profissional que vai manipular essa medicação. Então, eu não posso simplesmente pedir para o técnico de enfermagem, para o enfermeiro manipular essa medicação, colocando em risco a saúde dele. A gente acaba manipulando essas medicações numa capela de fluxo laminar para evitar que a gente venha baixar a imunidade desse profissional. A gente faz todo o levantamento para saber se aquele medicamento ele pode ser diluído, macerado, para facilitar a terapia e ter adesão a esse tratamento, e ter eficácia, que é nosso foco principal também. Quando a gente pensa aí também nas vias de absorção, temos que pensar que a criança ela possui 38%, uma quantidade menor de fibra muscular. Então, eu tenho poucos sítios que eu possa administrar uma medicação intramuscular, subcutânea, porque eu tenho uma instabilidade vasomotora muito grande e uma imaturidade muscular. E aí, de acordo com esse tecido, eu também tenho que pensar não só no sítio que eu vou fornecer essa droga, mas também no volume, que a gente vai ver agora no próximo slide. Então, como a gente pode ver aqui, um prematuro, eu só consigo administrar no sítio vasolateral meio ml, assim como no neonato. E conforme essa criança ela vai crescendo, esse volume ele vai aumentando e a gente vai expandindo aí para outros sítios, até chegar num volume adequado aí, quando ele chega na adolescência, vai se tornando um adulto. A bula ela é de extrema importância na hora de a gente for avaliar uma prescrição médica, de fazer o cálculo, mas ela não deve ser considerada a nossa única fonte. A gente tem que olhar também artigos, a literatura, fontes confiáveis, para poder fornecer uma terapia adequada. Quando eu olho para a luz da bula, eu vejo aqui que o volume de reconstituição, por exemplo, da ceftriaxona, ela gira em torno aqui de 1,8 ml. Mas, às vezes, a dose prescrita para esse pequeno, ela dá um volume total aí de 1 ml. Então, a gente acaba concentrando. E de onde que a gente tira essa informação? Hoje, nós utilizamos muito UpToDate e Micromedex. Então, a gente acaba restringindo aí o volume de acordo com a literatura para evitar que haja aí 2, 3 picadas nessa criança. Porque adulto já não gosta de fazer medicação intramuscular, pensa criança. Então, tem toda uma irritação por parte do paciente, dos pais, que toda vez que a gente pensa em terapia, é uma terapia dupla. Nós temos que trabalhar não só a criança, mas os pais também, que eles ficam muito ao redor do pequeno, para poder aí ter uma melhor adesão, uma melhor terapia. Aqui, sob a luz da bula, ela me traz mais informações importantes também. Então, o Motílio, que é a domperidona, ela fala que o ideal para a gente poder administrar essa medicação é cerca de 30 minutos antes das refeições. Por quê? Para que haja essa motilidade dessa droga. O Singular Baby, que é a montelukast, é indicada para asma. A gente tem que pensar que, na luz da bula, ela me traz a informação que a gente pode simplesmente abrir o envelope e administrar diretamente na boca. É importante o farmacêutico orientar a equipe multi e os pais também, porque como eles olham aquela apresentação e veem que é um envelope, eu já vi alguns casos deles diluírem essa medicação em água, em suco e administrar na criança, quando o correto é você administrar ou numa papinha, ou no alimento, ou diretamente na boca. Apesar de ser grânulo, essa apresentação ela foi criada para ser administrada diretamente na cavidade oral. Tivemos um caso onde a criança ela reclamava bastante de dor estomacal e ela já não queria mais tomar cloreto de potássio.
E aí fizemos o levantamento junto com os pais, por isso que é importante ter essa conversa com os pais para saber como que eles estão administrando essa medicação. E aí eles reclamavam que a criança ela era muito queixosa toda vez quando era administrado cloreto de potássio por via oral. Quando a gente vai ler informações sobre essa medicação, a gente acaba tendo uma informação que ela pode causar irritação gástrica se for administrada longe de alimentos ou com estômago vazio. Então, a gente alterou a terapia para a via endovenosa. Depois, fizemos um trabalho com os pais, voltando ainda assim essa criança internada para a via oral, e a criança nunca mais teve episódios com relação com alimentos, justamente para facilitar a adesão da criança. Aqui é um exemplo dessa prescrição, onde a gente pode ver no primeiro parágrafo que a dieta para a idade ela foi aí escalonada 4 vezes dia, e aqui estão os aprazamentos às 10 horas, às 14, às 17 e às 20. Abaixo do peridona, 30 minutos antes das refeições, ou seja, 10, 9 e 30, 17, 16 e 30, 20, 19 e 30, para facilitar justamente a motilidade dessa dieta. Monteiro Caixa, a própria bula fala que ele tem que ser administrado à noite e que pode ser administrado com papinha de frutas ou leite, mas nunca diluído em água, para não perder a sua eficácia. E o cloreto de potássio, orientamos a equipe multi, os pais, a fazer juntamente com a dieta para facilitar a adesão ao tratamento. É importante que a gente saiba que a criança ela tem uma quantidade de água maior que um adulto. O que isso, para mim, é relevante na hora de avaliar a prescrição médica? Na hora de eu verificar que um medicamento é hidrossolúvel ou lipossolúvel, eu vou ter uma dose maior e um espaçamento mais curto, um intervalo menor entre as medicações. Nós temos aí como exemplo a vancomicina, que é um glipopeptídeo, ele é indicado para bactérias gram-positivas. E quando eu olho aí a prescrição adequada para um paciente adulto, geralmente eu faço aí a cada 12 horas. Quando é prescrita vancomicina para um paciente pediátrico, esse intervalo ele cai para 6 horas. Então, assim, como essa medicação ela é hidrossolúvel, o que eu tenho que pensar? Pegando um exemplo assim bem simples, é como se eu pegasse 5 gramas de sal e diluísse em 10 ml de água, diluísse em 50 ml de água. Então, eu preciso de um aporte maior dessa droga, dessa medicação, para eu poder atingir o nível sérico adequado desse item. Então, só relembrando, nesse exemplo que eu citei, a gente aumenta a dose, diminui o intervalo da droga para poder atingir aí a nossa concentração alvo. Toda prescrição pediátrica, ela sempre é prescrita em miligrama quilo dia, ou seja, qual que é a dose que eu preciso fornecer num período aí de 24 horas, ou miligrama quilo dose. Então, o quão daquele medicamento, miligrama, microgramas ou gramas, o quão daquele medicamento eu preciso fornecer somente naquela dose. Então, se for feito aí de 6 em 6, cada dose eu vou calcular de acordo com a literatura. Alguns medicamentos não utilizam o peso, mas também acabam utilizando a área de superfície corpórea, como é o caso aí dos quimioterápicos, antifúngicos, para a gente poder aí atingir uma dose adequada para esse pequeno. A compatibilidade é de extrema importância, porque eu verifico se aquela medicação ela pode formar gás, precipitado. Normalmente, hoje, lá na UTI pediátrica, a gente evidencia quais são as drogas que estão em infusão contínua. E a partir dessas drogas, a gente acaba calculando as drogas intermitentes para saber se elas são compatíveis ou não com essas que estão em infusão contínua. Então, de repente, a criança está sedada, você não tem como interromper essa terapia. E aí que entra o grande desafio, não só do farmacêutico, que tem que quebrar a cabeça para poder aí oferecer uma melhor terapia, que a criança ela precisa daquele medicamento até para a enfermagem também, que ela fica aí solicitando a nossa ajuda para poder pensar numa melhor alternativa na hora que a gente for realizar esse trabalho. Então aqui, quais são a importância da gente avaliar a compatibilidade do medicamento?
verificar se ele tem uma alteração de cor, formação de precipitado, porque isso pode obstruir o catéter, pode ocorrer flebite, produção de gás, e o pior, ele pode inativar a droga, que não é isso que a gente deseja nessa farmacoterapia. E aqui, por último, a gente vai trazer um caso clínico, essa prescrição ela é real, referente a uma criança que ela ficou internada por uma infecção de Staphylococcus aureus. E aí foi prescrito para ela algumas drogas aí de infusão contínua, que a gente vê aí nos primeiros 3 itens, midazolam, fentanil, ketamina. Foi prescrita uma vancomicina, que para essa patologia estava adequada, uma cefotaxima, que é um antibiótico que pega gram negativo. Então, nesse caso, depois do resultado da cultura, a gente acaba aí sugerindo ao médico para suspender esse antibiótico, porque ela entrou empiricamente. Uma vez que saiu o resultado da cultura, a gente verificou que a cefotaxima já não seria mais necessária nessa terapia. Outro detalhe importante. Quando a gente olha aqui para a claritromicina, verificamos que ela está via sonda, e a metadona via oral. Então, a gente tem que fazer o raciocínio que se ela tem drogas sedativas, drogas de infusão contínua, com certeza a prescrição inteira ela estaria via sonda. Justamente até para evitar aí um erro de administração, caso você tenha um profissional que não esteja habituado com a terapia, um profissional novo na instituição. A claritromicina com a metadona, ela tem um risco elevado de interação medicamentosa de cardiotoxicidade. Nesse caso, a gente acaba sugerindo ao médico para suspender a claritromicina para evitar essa interação, ou acaba sugerindo o eletro aí para sugerir um melhor manejo dessa prescrição médica. É importante a gente avaliar também se a diluição de cada medicamento está adequada, e não só a diluição, como o tempo de infusão também. A vancomicina, por exemplo, ela, a partir do momento que você acaba infundindo numa velocidade alta, ela nos dá uma síndrome que a gente chama de Red Man, ou síndrome do homem vermelho, que é quando, se você infunde essa droga rapidamente, começa a crescer como se fosse uma vermelhidão aqui do peitinho da criança e vai subindo em direção ao pescoço. Muitos profissionais pensam que isso é uma reação normal do medicamento, mas na verdade isso está correlacionado à velocidade de infusão. Então, o tempo adequado de infusão é de no mínimo 1 hora. E por último, eu gostaria de deixar aqui uma frase para reflexão referente a essa apresentação, que crianças, elas não são pequenos adultos, lactentes não são pequenas crianças, recém-nascidos não são pequenos lactentes, e prematuros não são pequenos recém-nascidos. Desde já agradeço ao José e a todos pela oportunidade. Helene, você gostaria de falar alguma coisa? Bom dia. Bom dia. Bom, acho que é isso mesmo, né? Eu acho que deu para abordar um pouquinho aí do mundo, né? Pediatria e UTI pediátrica, né? A gente tem bastante assunto para falar, principalmente quando a gente relaciona farmacocinética, né? Farmacodinâmica dos fármacos em relação à população pediátrica. Mas para isso a gente precisa de mais tempo e isso já fica como uma oportunidade, né? A criança, na verdade, ela tem suas particularidades, né? E a faixa de idade das crianças varia desde o 0 ano, né? Desde o primeiro dia de vida até os 18, né? Então é isso que esse slide fala, né? Então, recém-nascido, ele é considerado até 28 dias de vida, e o metabolismo dele é totalmente diferente de um lactente, que vai até 1 ano de vida, né? Que é totalmente diferente de uma criança que faz de 1 ano até 12 anos, né? E um adolescente. Então, assim, pensa a faixa, né? O range de idade entre um prematurinho, né? Até um adulto. Então, é uma população que realmente a droga ela vai variar muito no decorrer dessa faixa de idade, né? Tanto em dose, posologia, e tudo isso é justificado pela farmacocinética que é alterada. Então, é isso basicamente, né? E o quanto que realmente a gente é órfão dessa parte vinda da indústria, muitas vezes, que não acaba não incluindo, né, as crianças, até pela dificuldade também
nos estudos, nos ensaios clínicos das drogas, né? Então, fornecendo aí poucas opções para a gente no mercado, e a gente tem que realmente se desprender aí e aprender com o tempo a reformular e formular, e também consultar as terapias, as literaturas adequadas, né? A bula nem sempre ela vai trazer informação para o público, e por isso da importância de você saber aonde consultar, né? Então, só para concluir, e é isso, gente. Agradeço, estamos à disposição para dúvidas, perguntas, objeções. José, com você. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Elaine, pela grande apresentação, pelos esclarecimentos aí. A apresentação dessa, eu diria, pelo menos um início, né, dessa discussão a respeito da farmacoterapia e pediatria. Tem muita coisa que a gente poderia estar aqui, mas o que eu acho mais interessante, foi até comentário aqui do professor François, é exatamente trazer esses exemplos práticos, né? E aí, nesse sentido, eu tenho algumas perguntas para vocês. Eu acho que o pessoal do chat também está se aquecendo aqui. Eu estou vendo muita gente digitando. Mas, enquanto isso, eu vou fazer para vocês uma pergunta aqui do professor François, né? Ele pergunta para você, Tiago, né? Obrigado por trazer esses casos práticos em farmacocinética pediátrica, né? Você falou a respeito da diferença de volume em crianças, de água, né, em crianças pequenas em relação a adulto, e que isso podia servir para ajuste de dose, né? Será que isso é difícil por conta da dificuldade de se achar o volume de distribuição em diferentes faixas, né, de idade? Vocês trabalham com alguma margem de tolerância para considerar uma dose baixa ou alta? Não, perdão, perdi aqui, gente. Misturei a pergunta, o chat andou. Talvez seja porque é difícil achar valor de PD para todos os fármacos usados para crianças pequenas em diferentes idades. Ou seja, esse volume de distribuição aí onde o fármaco ele vai se distribuir, ele está muito diferente no recém-nascido, para o pré-termo, enfim, é isso que seria tão difícil, né? Quando eu penso aí na água. Exatamente, porque assim, quando nós temos que pensar na característica da droga, se ela é uma droga lipossolúvel, hidrossolúvel. Então, como essas drogas, na sua grande maioria, elas foram sintetizadas, elas foram criadas para a população adulta, a gente tem que adaptar isso para a pediatria. E para adaptar, a gente tem que pensar como que é a composição corpórea desse pequeno. Então, esse é o nosso grande desafio. De acordo com a faixa etária da criança, com a idade dela, quanto maior a idade, isso vai diminuindo aí a quantidade de água corpórea dentro desse pequeno. Então, a gente acaba utilizando muito aí o Neofax para poder facilitar a nossa terapia, nosso cálculo na hora de prescrever um item medicamento. Então, até pensando nisso, é um trabalho assim muito desafiador, porque é diferente prescrever um medicamento para neonato, que tem uma quantidade absurda de água, quando eu comparei com uma adolescente aí de 14, 15 anos, porque, inclusive, algo que eu não falei no slide, até para cálculo de medicamento, quando a gente tem uma criança, ela pesa acima de 40 quilos, a gente já considera peso de adulto, para poder facilitar os cálculos. Porque a gente já sabe que acima dessa margem, ela consegue ter aí a mesma eficácia e segurança como se estivesse prescrevendo para um paciente adulto. Você só respondi a pergunta, foi isso? Acredito que sim. Obrigado, Tiago. A Tuane Salles de Atibaia, né, ela parabeniza pela apresentação. Ela faz a pergunta, né? Gostaria de saber, na prática de vocês, como vocês manejam os arredondamentos de dose, que muitas vezes são frequentes na pediatria. Vocês trabalham com alguma margem de tolerância para considerar uma dose baixa ou alta? Obrigado. A gente acaba considerando aí em torno aí de 5% de margem de segurança, tanto para cima, tanto para baixo, para facilitar aí a administração desse medicamento. Porque às vezes, quando a gente calcula o medicamento baseado no quilo, fica uma dose muito quebrada e de difícil aspiração. Então a gente faz esse arredondamento sim. Perfeito. A Raquel Roriz, da UFC, faz um comentário bastante interessante, Tiago, Elaine, a todos, né? Ela diz que amou a apresentação, que já teve, inclusive, do outro lado dessa moeda, né? Quando o filho dela nasceu com refluxo,
e ele teve uma prescrição de motilinebro 3 vezes ao dia até 1 ano de idade, né? Ele enfrentou dificuldades para ele tomar esses fármacos por via oral justamente por conta da sensibilidade, do refluxo, né? E ele devolvia esse fármaco com muita facilidade. Eu queria emendar aí uma pergunta minha, né? Já que teve esse comentário, né? No caso dessas crianças que regurgitam muito, né? Como que a gente pode repor dose, né? E quais os cuidados que a gente vai precisar tomar? E particularmente naqueles, por exemplo, que tem baixa velocidade de absorção, né? Você comentou o exemplo da domperidona. Será que a gente pode sempre fazer esse uso de domperidona aí no RN, no lactente, né, para facilitar a absorção também? Enfim. Sim, então, o neonato ele acaba regurgitando muito. Dependendo de como se encontra o estado desse paciente, a gente acaba alterando a via de administração. Então, se de repente não for viável administrar essa droga por via oral, a gente acaba alterando aí para a via endovenosa, intramuscular, ou se for o caso para facilitar a administração da droga, até a via retal, via supositória. Infelizmente acaba desprendendo de usar outras vias, né, Ti? Quando o caso é muito grave, né? Então, tem crianças que é tão sério que acaba tendo que internar, tratar aquele problema para depois ter aí uma alta e fazer uso em casa. Mas é um desafio, né? Porque a motilidade gastrointestinal dela fisiologicamente já é bem alterada, é bem maior do que no do adulto. O pH também é alterado. Então, assim, só complementando a primeira pergunta, né, que foi a questão da distribuição das drogas pela quantidade de líquido corporal, né? É interessante sempre falar que as literaturas voltadas para a pediatria já consideram essa alteração fisiológica, né? Então, que a gente não vai achar na bula, a grande maioria das vezes, a gente vai recorrer ou ao Neofax, quando se trata de um paciente neonato, ou ao Pediatrics Up to Date, né? O Tactomo, né, que é o handbook pediátrico. E lá a gente consegue ver direitinho a diferença de dose de cada droga e diferença de frequência justamente baseado na idade, né, dessa criança. Então, isso já é visto, né? Então, isso é bem bacana, só para complementar que nem tudo a gente acaba tendo que quebrar a cabeça, né? A gente vai mesmo atrás da literatura específica. Legal, Elane. Eu lembro de um exemplo até que a gente discutiu uma vez, né, exemplo da amoxicilina e infecções severas, né? Você pega uma prescrição de 50 miligramas a dia, em casos, dose máxima, né? Você vai lá no handbook, você vê que você pode aumentar essa amoxicilina para 100, né? Então, quer dizer, Verdade. a fonte é muito importante, né? Verdade. Tem muita a questão do off-label, né, José? A gente fala muito do salbutamol também, né, Ti? Que se você for olhar na bula, né, a frequência é totalmente diferente do que a gente pode usar na prática baseado nessas evidências científicas. Então, dá até um desespero, né? Porque a bula traz uma frequência totalmente, por exemplo, de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas, e quando na prática mesmo a gente acaba fazendo até de 2 em 2 horas, né? Então, a importância de saber onde pesquisar, né? E de seguir essa literatura junto, claro, com a equipe médica, que às vezes nem vai estar lá essa informação, mas o médico ele tem a segurança, né, de fazer essa dose pela experiência dele. Pela experiência. E não só a frequência, mas a dose também, que na bula geralmente recomenda de 1 a 2 puffs, e a gente acaba vendo na prática 4 puffs por dose, chegando até 8 puffs por dose, não dependendo da situação que a criança se encontra. Essa terapia ela é muito off-label, ela sai muito do que está descrito em bula, porque a partir do momento que um medicamento ele é lançado no mercado, ele é feito aquele estudo. E aí, a partir do momento que depois que ele é lançado, que os médicos acabam aí verificando na prática qual que é a dose adequada para a população pediátrica, no dia a dia mesmo. A mistura aí da experiência com aquilo que é possível encontrar nessas referências que citaram, né? Interessante. Sim. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui, Thiago, eu não quero ficar interferindo muito, viu? Mas eu não tenho certeza, Ruol, da Federal do Rio Grande do Norte, essa pergunta deseja a todos aí um bom dia,
também elogia a palestra, que foi uma excelente palestra, e reforça aí que é muito importante a gente discutir o papel do farmacêutico no cuidado pediátrico e neonatal, especialmente para a segurança do paciente, né? A respeito das intervenções farmacêuticas, né, como é o perfil de aceitabilidade pela equipe multiprofissional e médica aí no Einstein, né, que seria o exemplo de vocês ou por onde vocês passaram? O farmacêutico hoje no Albert Einstein ele é muito bem visto, tanto que o médico ele faz questão da presença desse profissional na visita múltipla. Ele é muito ouvido não só pelos médicos, mas por toda a equipe em si, pela enfermagem, pela nutricionista, pelos técnicos, porque o médico prescreve, mas quem vai, a partir do momento que ele é prescrito, quem vai dar andamento é o farmacêutico. Se a dose está correta, qual que é o tempo de difusão, porque essa é uma atividade nossa, uma função nossa. Se a diluição está correta, se a frequência está adequada de acordo com a literatura. Então, no hospital, hoje, o médico ele ouve muito farmacêutico e aceita muitas nossas sugestões, quando a gente acaba intervindo, pegando em algum detalhe que, de repente, passou despercebido para ele. Então, por exemplo, hoje nós temos medicamentos, dando aqui um breve exemplo, que ele tem lactose como recipiente. E a criança, não só a criança como adulto também, ele é intolerante à lactose. E isso passa despercebido. Quando ele fala assim, o paciente ele é alérgico ao leite, ou intolerante à lactose. E o médico prescreve, mas ele não tem esse conhecimento que aquele medicamento, que aquela apresentação, ela tem lactose nesse recipiente. E o farmacêutico acaba intervindo nesses pequenos detalhes que faz toda a diferença. Exatamente. Obrigado. Em questão em interações medicamentosas também, né, Tiago? O médico ele nem sempre ele não tem o conhecimento. Imagine quantos pacientes ele não olha, quantas interações na prescrição existem, né? Então eu lembro de uma intervenção que a gente fez um paciente que ele era um paciente cardíaco e tinha uma possibilidade de interação na prescrição com cardiotoxicidade. E no momento que a gente falou essa droga como essa, doutor, pode interagir, tem chances, né, baseado na literatura, de ter uma cardiotoxicidade, um prolongamento do QT, vamos alterar a droga, na hora ele já pensou na alternativa e tirou aquela droga e acrescentou outra. Então, assim, eles querem a nossa participação. Eles exigem, né, que a gente dê opinião, diga se aquela prescrição está tudo bem, se tem algo que ele possa mudar ali para melhorar para o paciente. E isso é bem bacana, acho que essa é a tendência, né? Não só lá no Einstein, como em todos os hospitais, né? Isso. O farmacêutico ser mais aceito, né? Isso. Quando o médico ele se acostuma com a presença do farmacêutico, quando ele assim percebeu, tem outro profissional que também ele está olhando para essa prescrição, ele acaba valorizando muito a nossa função. Talvez o começo, quando a gente for implementar uma farmácia clínica, seja difícil, porque você tem um histórico, você tem uma cultura dentro da sua instituição. Mas depois que isso foi implementado, que a gente for fazendo aquele trabalho de formiguinha, intervindo aos poucos, mostrando a nossa função, e você pode ter certeza que ele vai valorizar muito o seu trabalho. Assim como hoje, o farmacêutico ele é muito valorizado dentro de uma UTI. Tanto que eu ouvi, acho que não faz nem 3 semanas isso, eu ouvi de um diarista, um médico diarista lá da UTI, que ele falou o seguinte, que o farmacêutico é de extrema importância e que ele, inclusive, acaba sendo uma profissão barata, portanto, que ele oferece. Que a gente tem vários enfermeiros, vários médicos, e o farmacêutico clínico é um número mais reduzido. A gente acaba fornecendo aí muita bagagem, e essas foram as palavras dele, que é um profissional barato, visto tanto que ele pode proporcionar para a terapia desse paciente. Obrigado, Tiago. Obrigado, Elaine. Eu acho que é um grande desafio, né? Inclusive, para nós aqui, professores no ensino de graduação, a gente acompanha esse movimento, a gente precisa sempre estimular, né, os alunos, né? E essa grande questão, acho que foi levantada aqui, já é meio clássica, né? Será que essa abordagem do farmacêutico, lá na frente, na ponta, ela sofre alguma resistência? Eu acho que é isso, né? Começar esse trabalho de formiguinha, fazendo pequenas intervenções, como você disse mesmo, mostrando a importância do serviço ganhando espaço, né? Sim. Obrigado. O professor François, ele também faz mais uma pergunta, eu também quero até emendar com uma minha, né? Ele, na prática, aí no Einstein, vocês utilizam algum software com modelos farmacocinéticos próprios
para alguns fármacos específicos, para ajuste de dose, onde você pode inserir, por exemplo, os parâmetros de cada criança em particular, como peso, idade, creatinina plasmática. Eu já queria emendar a minha pergunta, por exemplo, no caso do exemplo da amicacina, né, que eu acho que é um nefrotóxico bastante problemática em restrição hídrica. Quais são esses parâmetros que a gente tem que estar sempre atento e como que a gente controla isso, né? Aproveitar a pergunta do professor François para você. François, na verdade, a gente faz isso na raça mesmo, não software não, a gente utiliza uma equação, onde a gente faz aí uma equação de Schwartz, e dentro dessa equação tem um K que é uma constante, que ela varia de acordo com a idade, se é um paciente que ele é pré-termo, termo, se é do sexo masculino, feminino. Isso vai variando de acordo com essas características e de acordo com esses detalhes que o paciente me fornece, a gente acaba ajustando a dose, inserindo essas informações dentro da fórmula. Então, a gente faz isso no papel mesmo, na caneta. E acaba ajustando a dose de acordo com o que a literatura nos fornece. A outra pergunta foi da Micacina, com relação ao nível sérico, é isso? A gente acaba os cuidados que a sugerindo gente precisa em criança com restrição hídrica, por exemplo, né? E o problema da nefrotoxicidade, né? A gente sempre utiliza Neofax, UpToDate, Handbook, para restringir ao máximo essas drogas, principalmente se ela for uma paciente cardíaca, para não sobrecarregar esse órgão. E aí, tanto a micacina, vancomicina, a partir da terceira dose, a gente acaba sugerindo ao médico aí coletar o nível sérico, para verificar se esse nível sérico ele está adequado de acordo com a literatura. Então, por exemplo, a vancomicina a gente sempre colhe no vale, então, em torno de geralmente 1 hora antes da próxima administração. A micacina já no pico. Então, assim, cada droga ela tem uma particularidade. A gente sugere sim, visto que essas drogas são nefrotóxicas, para poder aí tentar uma terapia dentro desse nível adequado. Em relação aos cuidados renais, né, como o professor perguntou, também tem a questão de deixar o menor tempo possível dessas drogas na prescrição, né? Então, é acompanhar a evolução desse paciente, acompanhar como é que se existe a possibilidade de substituir, né? Porque a gente sabe quanto mais tempo você usa uma droga nefrotóxica para uma criança que não tem esse órgão bem desenvolvido ainda, maior é a chance dela vir a desenvolver problema renal, né? Então, tanto a mica quanto a vanco e outras nefrotóxicas, né? É o acompanhamento diário mesmo, tanto das enzimas através dos exames, essa conversa diária com os médicos de por quanto tempo a gente pode manter na prescrição e tentar tirar o quanto antes, e, se for o caso, até tentar substituir essa droga. Realmente, o paciente não está evoluindo, precisa de uma droga para tratar uma patologia e existe algo que eu possa pôr no lugar, tentar essa substituição, né? Infelizmente, em alguns casos, a gente já viu prescrição de droga nefrotóxica por muito tempo, mas é porque não tinha outra alternativa para aquele problema. E aí é um problema, né? Porque essa criança vai ter que ser acompanhada por um tempo para saber se não teve até por exemplo, a vanco, né? Que também é ototóxica, né? E aí vem exames de Bera, exames mais específicos depois que termina a terapia com essa droga. Mas é isso, né? Não tem muito o que fazer, é tentar deixar o menos tempo possível e acompanhar através dos exames. Eu acho que é isso, né? Não sei se a gente respondeu, mas acredito que sim. Acho que sim. Tem mais uma pergunta, vem lá da Federal do Rio Grande do Norte, é outra dúvida, né? Em pacientes edemaciados, como funciona o cálculo das doses, né? Especialmente para antimicrobianos, você vai considerar aí o peso seco ou o peso somado ao edema do paciente? A gente considera o peso seco. E assim, até no nosso sistema, nós temos aí alguns campos, né, onde a gente coloca o peso que é informado pelo paciente e realmente o peso seco, que é esse que a gente vai utilizar para fazer o cálculo das medicações. Exatamente. A professora Roseli Godinho também agradece pela excelente palestra, Tiago. E ela gostaria que você falasse aí da sua experiência sobre o uso de paracetamol na pediatria como antitérmico, considerando aí a possível hepatotoxicidade desse medicamento, né? A partir de qual idade esse uso está recomendado?
Excelente pergunta. Na verdade, na prática, os médicos não gostam muito do paracetamol, né? Tem um estudo aí que fala da dipirona, por exemplo, que ela tem um risco de granulocitose, só que para a população pediátrica, até adulto mesmo assim, esse é um número muito pequeno. Então, quando a gente compara as duas drogas, tanto o paracetamol quanto a dipirona em si, ela tem uma efetividade muito maior quando a gente compara com o paracetamol. Quando a criança está com febre, por exemplo, ela tem um pico, e isso vai diminuindo, ele fica estável a temperatura. É diferente do paracetamol, que é administrada a medicação, ela tem aí um vale e depois ela já pula para o pico de novo. Ela não tem assim, a mesma eficácia na prática quanto a dipirona. A gente acaba vendo aí, a partir de um mês, a administração do paracetamol. A dose ela gira em torno aí de 10 a 15 miligramas por quilo por dose, mas a apresentação gotas, que é a mais utilizada nos pequenos, ela tem 13,3 miligramas por gota. Então, está dentro da média. É esse o cálculo que a gente faz. Obrigado, Tiago. A dose máxima é 4 gramas dia, tá? De paracetamol. Acho que agora que eu vi. Perfeito. Professor Emiliano também agradece a disponibilidade de compartilhar as experiências e parabeniza pelas apresentações. Ele faz uma pergunta. Pensando na administração por via oral de fármacos, crianças em fase de amamentação, elas possuem um perfil de colonização gastrointestinal diferente das crianças já desmamadas, né? Ou seja, o perfil da microbiota intestinal, ele deve ser considerado para a farmacoterapia? Na verdade, a gente considera assim, mais um meio ácido e a distribuição dentro desse paciente pediátrico. A microbiota ela é levada em consideração na hora que a gente faz essa análise farmacêutica pediátrica. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para vocês, enquanto os colegas colocam aí mais perguntas no chat. Fiquem à vontade, se vocês também tiverem vontade de se inscrever para a fala, fiquem à vontade. Temos aqui esse espaço aberto para a gente discutir e aproveitar aqui a presença dos nossos convidados, né? Tiago, Elânia, eu fiquei bastante intrigado assim quando vocês comentaram, né, você, Tiago, em particular, comentou sobre essas limitações em relação às formas, as apresentações para a pediatria, né, aplicáveis à pediatria, e você comentou essa dificuldade encontrada, principalmente em relação ao investimento da indústria nesse sentido. E aí eu fiquei me perguntando, né, eu não sei se você poderia comentar sobre isso. Nas fases de pesquisa clínica, por exemplo, você tem algumas restrições éticas que muitas vezes dificultam, né, você fazer estudos adequados em crianças, né? Você acaba usando aí mais adultos, porque talvez esse trâmite ético é mais fácil. Eu tenho certeza, e já vi estudos em que o ICE participa desses estudos clínicos, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco aí sobre essas barreiras éticas para você, enfim, desenvolver esses estudos clínicos e essas apresentações mais apropriadas para crianças, e se isso seria uma grande limitação realmente para a oferta dessas apresentações, ou se a gente poderia pensar também aí no aspecto econômico, né, do investimento da indústria nesse tipo de apresentação, seria rentável ou não, né? Por que a gente não tem nessas apresentações? Pensando assim na terapia voltada para a população pediátrica, a gente tem uma população muito diversa. Então tem aí desde o neonato, que ele tem aí uma superfície corpórea diferente quando eu comparo com um paciente adolescente que, para cálculo de medicamento, a gente já considera adulto. Então nós temos aí diversas populações dentro de uma população. Então, visto que até para a própria indústria não é tão interessante, porque ela teria que disponibilizar aí diversas apresentações para atender todas essas populações dentro dessa margem. O que é diferente, por exemplo, quando eu comparo com a população adulta, que assim, é específico para aquele público. Não vai mudar muito de acordo com a patologia ou com a indicação daquela medicação. Aí acho que a Helena, que está na indústria, ela pode falar um pouquinho melhor até que eu sobre isso. Helena? Não, eu acho que até mais pelo olhar mesmo de pensar no paciente pediátrico, né? Eu acredito que é isso que o Tiago falou. Como a população é muito heterogênea em questão de
idade e de desenvolvimento do metabolismo, né? Imagine quantos grupos não teria que ser inserido nos estudos clínicos para poder ter dose para todo mundo, né? Então, assim, pensar, eu até pensando aqui, a maioria das bulas, ele fala crianças a partir de X anos, crianças a partir de 3 anos, o próprio exemplo do Label, se eu não me engano, foi esse que o Thiago mostrou. Então, assim, se você pensa numa criança com essa idade, ela já está com os órgãos bem mais desenvolvidos, o fígado, né, o pH já está próximo do adulto, então é muito melhor eu encaixar um grupo que eu não precise usar muitas faixas diferentes, que já está mais perto do adulto, do que colocar esse público menor, né? O lactente até 1 ano, o pediátrico e o neonato. E acredito também da dificuldade, né? O quanto que essas famílias, se você pensar, né, a dificuldade de você já tratar uma criança que está realmente com problema, pela dificuldade dos pais cederem, né? Imagine você ter que expor essas crianças a um estudo clínico, né? Então, assim, você como pai, né? Imagina, se coloca ali do lado de quem vai fornecer aquela vidinha para o estudo, né? Então, acredito que seja mais fácil essas crianças serem inseridas em estudos clínicos no caso do Zolgensma, por exemplo, uma droga extremamente específica para um público extremamente específico, que é uma doença rara, e ali no momento que o estudo está correndo, o uso também está correndo, né? Então, eu acredito que aí fica muito mais fácil você conseguir fazer um estudo com essas crianças, mas também é na prática, né? A questão das dificuldades sobre a lei, realmente eu não sei dizer com tanta clareza, mas o meu olhar, até como farmacêutica, quem trabalhou em pediatria, essa visão é mais esse. Mas posso trazer essa informação numa próxima oportunidade e a gente falar só dessa parte aí, da indústria versus os pacientes pediátricos. Perfeito. Foi mais para enxergar você mesmo, e de fato é isso, né? Se você não tem alternativas terapêuticas, você acaba tendo consentimento aí dos pais para uma abordagem, vamos dizer, aí, quase experimental, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, se você tem terapias já estabelecidas, é complicado você ter o consentimento, né, expor a risco, né, para outras faixas. Acaba, nesse sentido, tendo aí aquilo que você comentou, né, o uso off-label, as prescrições baseadas aí na experiência clínica, né, e o difícil é você, na verdade, consolidar tudo isso numa fonte fidedigna, né, e aí limita muito, né, Elaine? Acho que era isso mesmo que eu estava comentando aqui. A professora Roseli, ela no Godinho, ela enviou uma nova pergunta aqui para vocês. Vocês comentaram sobre o uso do salbutamol, um agonista adrenérgico beta-2 de curta duração em pediatria. Nesses casos, onde se preconiza mais puffs e administrações mais frequentes, vocês não observam tolerância a esse medicamento? Se a gente observa a tolerância de acordo com a administração do medicamento, sim. A gente acaba observando, sim, respeitando no máximo até 8 puffs por dose, porque a partir de 8 puffs a gente não tem informação na literatura que nos respalde. E aí o intervalo é de até 2 horas, pelo menos. Entre as administrações, você diz, desculpa, eu acho que cortou aqui para mim. Isso, né? Isso. Eu caí aqui, gente, perdi a pergunta, mas vi que o Thiago respondeu aí. Era do salbutamol, né? Isso. Eles perguntaram referente ao salbutamol e eu respondi que a gente acaba evidenciando sim na prática, só que acabamos respeitando a informação que temos aí respaldada na literatura de até 8 puffs no intervalo de 2 em 2 horas. Exatamente. Dependendo do caso, pode ser essa posologia, né? Isso, até essa posologia. Doutora Roseli. Professora Roseli, eu acho que o seu microfone, viu, professora, tá no mudo. Tá no mudo. Daqui a pouco? Tá, então, enquanto a professora Roseli resolve esse probleminha técnico, eu vou fazer para vocês aqui o comentário, a pergunta da professora Marictina Avelar, da Unifesp, né? Ela agradece você, Thiago, Elânia, pela
Excelente temática e sessão. Pensando aí no que já foi exposto, há também que considerar a manipulação farmacêutica, levando em consideração a idade pré ou pós-puberal. Isso é também muito pouco explorado, né? Vocês teriam aí algum comentário? Quando a gente fala aí de manipulação, estamos pensando na adesão ao tratamento. Então, pensamos em concentrar ao máximo essa droga para evitar que a criança ela venha expelir essa medicação. Então, quando a gente pensa, vou solicitar manipulação, transformar ela numa solução, utilizando aí uma farmácia magistral, a gente está pensando na adesão ao tratamento. Então, geralmente são crianças aí menores, para poder evitar que esse pequeno, que eu gosto de chamar eles assim, venha expelir a droga. Então, facilitar a terapia, assim, somente para facilitar a adesão, quando a gente pensa aí em transformar esse fármaco. Ou uma outra situação também é para facilitar a administração do medicamento, mas aí eu estou pensando na enfermagem. Em vez de ela diversas vezes ter que macerar aquele comprimido ou diluir aquela cápsula, eu transformo isso numa solução para facilitar a terapia de um paciente que ele está entubado. E aí sim eu posso considerar um adolescente. Exatamente. Até complementando, Tia, essa questão do facilitar para a enfermagem e para os pais, né? Porque tem drogas que a dose é tão pequena, dependendo da idade dessa criança, que ela fica inviável você utilizar o que a indústria fornece ou até fazer isso em casa, né? Do exemplo da dexametasona, que é uma droga que a gente usa para extubação lá na UTI, né, em neonatos. Então, olha a dose, é 0,01 micrograma por quilo por dose. Então, pensa numa criança que tem 3 quilos, né? Olha a dose, 0,03 microgramas. Como que essa enfermagem manipula isso? Como é que tem que ser feito, né? A chance de risco de você dar uma dose muito maior, né? Então, por isso que a gente desprende aí da farmácia magistral, que vai transformar isso numa dose bem menor, pelo menos mais fácil para administração e evitar erros também. Perfeito, obrigado. Acho que a professora Roseli Godinho aqui, ela resolveu escrever a pergunta para vocês, eu vou ler, né? Vocês apresentaram um tema bastante importante relacionado à farmacocinética de medicamentos de uso pediátrico, né? Mas a realidade vivida por vocês está vinculada a um hospital particular, que é referência, e que a população em geral tem pouco acesso, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a realidade do SUS. É possível estabelecer esses protocolos no SUS ou isso já é uma realidade? Olha, com relação à administração do medicamento, quando eu falo administração, estou pensando na restrição hídrica, estou pensando na velocidade de difusão, estou pensando inclusive no protocolo que nós criamos com relação à infusão de imunoglobulina. Esses protocolos em si, eles são bastante relevantes aí na hora de você implementar numa instituição pública. Isso dá para fazer sim, inclusive eu tenho colegas farmacêuticos que atuam na realidade do SUS. Agora, com relação, por exemplo, hoje a nossa realidade, o médico ele prescreve um medicamento para extubar, que é na pediatria, a gente utiliza muito a metadona e o lorazepam. E algumas farmácias magistrais, elas não têm a metadona como matéria-prima, então tem que fornecer esses comprimidos para ela transformar isso numa solução extemporânea. Isso é uma realidade nossa, eu consigo fazer isso porque é um hospital particular. A partir do momento que eu forneço isso pela manhã, à tarde, essa medicação ela está dentro do hospital. Mas isso já não seria uma realidade dentro de uma instituição pública, visto que tem custos envolvendo aí todos esses processos. Mas eu acredito que dá para implementar assim no que diz respeito na terapia em si, o cálculo do medicamento, na diluição, restrição, compatibilidade, porque nós temos aí diversas fontes que nos garantem, que nos respaldam referente à análise farmacêutica. Mas outros detalhes como esse, que é uma adesão maior, uma facilidade dessa terapia, aí seria mais voltada para o hospital particular, infelizmente. É uma questão que realmente eu acho que essa pergunta da professora Roseli, ela até se desculpou aqui porque ela não conseguiu ligar o microfone, mas eu, ao ter visitado vocês lá, eu me deparei com isso, né? Você tem um sistema totalmente integrado, em que você faz a evolução da farmácia clínica, mas ao mesmo tempo também você tem acesso a todos os exames desse paciente, né? Se eu quero ver um eletro, exame de imagem, se eu quero ver os dados laboratoriais, isso tudo está na tela do meu computador. Isso
eu imagino que isso facilita muito, né, a vida do farmacêutico clínico fazer determinados tipos de conferência e intervenção. Então, é muito apropriado, né? É desafiador, né, Tiago? Sim, desafiador. Inclusive, assim, até as bombas que são utilizadas para administrar esse medicamento, que bomba de fusão são dispositivos que eu controlo a velocidade desse medicamento no paciente. As próprias bombas, elas conversam com o sistema, ela acaba alimentando o sistema enquanto tem que percorrer aquela droga, que acaba aí interagindo no balanço hídrico, que também é importante para verificar se o paciente está com balanço positivo, negativo. Então, as próprias bombas, elas acabam conversando com o sistema, não preciso alimentá-lo. O que é diferente, por exemplo, de uma instituição como o SUS, que eles até podem fazer esse trabalho, mas é um trabalho manual. Verdade. Legal você comentar isso, o importante também da equipe multi, né? E o quão a enfermagem também auxilia nisso, né? Nesses pacientes, por exemplo, renais, né? Que auxiliam, como que você controla o balanço hídrico, né? Você pode ter aí, tentar restringir, fazer uma concentração aí até uma dose adequada para o paciente, mas e a enfermagem? Se não alimenta o sistema, como é que você vai controlar isso? Isso também é um processo que eu acho que também tem que ser padronizado, né? Em alguns casos. Não só a enfermagem... Desculpa, José. Não, vai lá. Não só a enfermagem, como a nutrição também, porque assim, toda a equipe multi em si, tanto a nutrição que ela entra com a dieta, que na verdade até a nutrição, quando a gente pensa na restrição hídrica, no balanço hídrico, ela é mais fácil de trabalhar, porque assim, são apresentações prontas. Então, será prescrita aquela dieta com aquele volume, ou será prescrita aquele suco, aquela quantidade de água. Então, assim, ela é mais... os volumes, eles são mais fechados, o que difere muito com a farmacoterapia, porque embora a gente coloque lá o volume adequado, referente àquela dose, será que na prática estão utilizando aquele volume que eu inseri na prescrição? Então, assim, tem que ter um trabalho, assim, não só na prescrição em si, mas uma conversa. Eu dei até um exemplo aqui da vancomicina, que muitos profissionais achavam que era normal o paciente ficar com aquela vermelhidão no pescoço, no peitinho da criança, porque era uma reação da droga. Na verdade, isso estava interligado mais à velocidade de infusão. Depois, mesmo a gente colocando, olha, essa medicação ela tem que ser feita em 60 minutos, porque acontece isso, isso, isso. Depois que você tem uma conversa com toda a equipe multi, você tem uma melhora, mas eles precisam entender, você precisa explicar, não basta simplesmente colocar a informação na prescrição. Então, nós temos esse trabalho também. Eu queria só complementar e até deixar, né, uma admiração que eu tenho pelas instituições públicas justamente por isso, né, por não ter tantos recursos como a gente tem, né, a gente é privilegiado de trabalhar numa instituição que o que a gente precisa está na nossa mão, né, todas as ferramentas e as drogas, e no público não é assim, né, e mesmo assim conseguem fazer trabalhos brilhantes, né, então a gente vê aí o quanto que se desprendem e o quanto que se dedicam para trabalhar com o que tem ali, né? Tanto a questão de fornecimento de drogas, a gente tem inúmeras drogas dentro do hospital, tem bomba de infusão, tem vários dispositivos, tem sistema que ajuda, e então isso dá um suporte muito bom para a gente. E às vezes eu até brincava, eu falava, gente, como é que o pessoal no público consegue, né? E às vezes não tem aquela droga, mas eles se viram, vão lá, substituem, e se assim, se destacam muito bem também, né? Então fica até uma admiração mesmo por vocês e por pessoas que trabalham no público que não tem tanto recursos como o hospital que a gente trabalha, né? Exatamente. E é isso. Eles fazem milagres, né? Com pouco recurso, fica a nossa admiração, porque realmente o hospital ele tem esse conhecimento da dificuldade da equipe que trabalha aí com a população mais carente, a dificuldade que o profissional ele tem para poder fazer esse manejo dessas drogas com pouco recurso. Então, inclusive, assim, na aula de pós-graduação, a gente acaba compartilhando muitas experiências com relação a essas realidades, que é muito ruim. Obrigado. Nós já estamos nos aproximando, infelizmente, do fim aqui da nossa sessão de questionamentos. Ainda tem algumas perguntas aqui do chat. Eu imagino que a gente possa, enfim, passar mais alguns minutos,
Mas antes de eu fazer essas perguntas, eu só gostaria de reforçar a todos que registrem a sua presença, né? O professor Emiliano vai colocar aqui o código mais uma vez. É muito importante, né, o registro da presença de todos. Pergunta aqui a coordenação, se podemos continuar. Temos mais umas 2, 3 perguntas por aqui. Sim, José, pode seguir. Então, o Daniel Moreira, né, ele pergunta quais são os protocolos de dispensação de medicamentos potencialmente perigosos, né, são adotados. Né, dispensa alguns minutos antes. Em relação à dispensação dos medicamentos, é dividido em turno, intervalo de horários menores? Como é feito isso na prática? Em relação a esses medicamentos MPPs, em comum acordo com a equipe multi, a gente acaba dispensando isso sempre próximo do horário, para evitar que esse medicamento ele fique de fácil acesso no posto de enfermagem ou no quarto do paciente. Então, após o acionamento do farmacêutico, a dose unitária ou a farmácia produção, que é quem manipula os medicamentos injetáveis, eles acabam aí liberando esse item para poder ser administrado geralmente próximo do horário. Não mandamos esse medicamento por cápsula, nós temos uma cápsula que ele leva aí o medicamento em qualquer parte do hospital, justamente até para evitar uma quebra, uma perda. Então esse medicamento ele é levado pessoalmente, por ser uma segurança maior, para evitar que ocorra perca dessa droga. E a outra pergunta foi da dispensação. A gente tem hoje um robô que ele acaba separando os medicamentos. Então, o que ele faz? Quando a gente tem um medicamento que ele vem aí no blister, ele tira uma foto desse blister, acaba cortando, e ele acaba embalando, e próximo do horário, ele acaba imprimindo como se fosse um envelope em nome do paciente, com todos os dados daquela medicação, lote, validade, justamente para ter o rastreio desse item, e de repente o paciente teve alta ou aconteceu a suspensão da droga, ele volta para o robô que fica dentro da dose unitária, essa etiqueta ela é retirada e ela é rearmazenada. Lembrando também que nós temos um protocolo que se o medicamento a gente consegue cortar, a gente segue a validade que se encontra aí respaldado da indústria. Agora, se a gente precisa desblistar, retirar esse medicamento do blister, temos estudos que falam que o medicamento ele perde a sua validade em até 75%. A gente faz esse cálculo também para poder inserir uma nova validade dentro da instituição. Obrigado, Thiago. A Tuane de Atibaia, né, ela complementou aqui, fez um comentário bastante interessante, que atualmente muitos hospitais públicos estão buscando acreditações hospitalares e um dos pré-requisitos dessas acreditações é exatamente a implantação do serviço de farmácia clínica. Né? Acredito que isso, aliado às recentes regulamentações de atividades clínicas, farmacêuticas, permitirá... Perdão, gente, minha tela saiu. A gente está te ouvindo. Minha tela... Abri uma outra tela aqui do nada, desculpe. Acredito que isso, aliado às recentes regulamentações das atividades clínicas, farmacêuticas, permitirá que o cenário público melhore bastante nessa questão, né? E o que eu acho mais interessante também, só complementando a Antônia, é exatamente o campo vasto que a gente tem assim de produção científica, daquilo que a gente precisa de fato registrar para a gente ir ganhando mais território também nessa área. A gente sabe que no Brasil nós já temos diversas instituições comprometidas com isso, né? Não só o Einstein, mas também instituições públicas, né? Então, é realmente um esforço muito grande, é muito bonito de ver isso se construir. A Roberta Costa. Pode, vamos lá. Perdão, só complementando assim, rapidamente, que quando o farmacêutico ele é visto, a equipe multi ela faz questão da presença dele. Quando eu falo equipe multi, os médicos, a enfermagem, ele sempre consulta o farmacêutico. Ele acaba sendo uma peça essencial e vital dentro de todo esse complexo. Bom, nós temos aqui, gente, a Roberta está parabenizando pela palestra, pelas discussões enriquecedoras, a professora Giane aqui da UFAM, minha colega, também parabeniza pelo excelente trabalho. Eu entendo que nesse momento a gente está se aproximando aí do fim da apresentação, na verdade já passamos aí 2 minutos, como a gente tem uma restrição do tempo, eu preciso devolver a bola aqui para o Emiliano. Eu sei que vocês podem deixar aí os seus contatos, enfim, para todos. Eu vou
convidar vocês agora para falar as suas últimas considerações aí à nossa audiência. E, mais uma vez, eu quero agradecer aqui a presença de todos que estiveram aqui nessa sessão do SIG Farmaco. É sempre um prazer também para mim estar aqui com vocês aí mensalmente. Agradecer em especial nossos convidados de hoje, a Elane, o Thiago, que gentilmente cederam parte aí do seu tempo, da sua expertise e dividiram isso conosco. A gente se sente muito, realmente, agraciado, né? Muita gratidão mesmo. E eu gostaria de deixar essas últimas momentos aqui para a fala de vocês, suas últimas considerações e, mais uma vez, parabenizá-los aí. Vários comentários muito bacanas aqui no chat. Obrigado. Palavras finais com vocês e depois eu devolvo para você, Emiliano, desejando a todos aí uma ótima semana. Obrigado. Ladies first, né, Ti? Deixa eu falar rapidinho. Professor José, Emiliane, a todos, muito obrigada pela oportunidade, né? A gente realmente ficou muito lisonjeada com o convite e espero que tenhamos conseguido colaborar com um pouquinho, né, com vocês, e o que não foi abordado, tiverem alguma coisa para discutir, dúvidas, enfim, trocar conhecimentos, ficamos à disposição. Né, o José pode depois compartilhar o nosso e-mail, nosso contato, né? E gratidão por esse momento. Foi muito bom para a gente também. Isso aí, Helena. Faço das suas palavras a minha. Gratidão por essa oportunidade. É muito pouco tempo para a gente conseguir apresentar aí o que a farmácia clínica pediátrica ela proporciona para a gente dentro de uma instituição. Mas estamos à disposição. Depois o professor José Wilson vai compartilhar os nossos e-mails, caso fique alguma dúvida ou algo que queiram esclarecer com a gente. Então, obrigado aí pelo convite e estamos à disposição. Obrigado, professor José Wilson. Obrigado, Elane. Obrigado, Thiago. Thiago, eu vou lhe pedir ajuda para você compartilhar conosco a sua tela, só para darmos encaminhamento. Então, foi um momento muito enriquecedor, muita discussão. Agradeço a presença de todos. Seria o slide 43. Isso, obrigado, Thiago. Então, dando continuidade ao encerramento, né, a etapa final da nossa atividade de hoje, lembrando que esse material, essa atividade está sendo gravada e será disponibilizada em nosso canal do YouTube, que fica hospedado no site da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, nesse endereço aqui, www.sgbeft.org.br/sigfarmaco. Lá, todos podem acessar as atividades já realizadas do ano passado para cá, que foram gravadas e estão disponibilizadas. Em algumas semanas, a gente conseguirá converter esse vídeo e para disponibilizar também no site, nesse endereço. Então, todos poderão depois acessar novamente esse material. Qualquer dúvida, sugestões, críticas, opiniões, podem encaminhar para o nosso e-mail do SIG Farmaco, que é o e-mail sigfarmaco, tudo minúsculo e junto, @gmail.com. O próximo, por favor, Thiago. E na próxima atividade, que ocorrerá no mês que vem, no dia 15/6, nós teremos uma atividade com a temática de meta-análise na revisão sistemática na era da Covid-19, na qual a professora Silene Oliveira, de Santa Catarina, será a nossa convidada, e os moderadores, o professor François Noel e a professora Roseli Godinho, que farão a moderação. Então, é uma atividade que eu já convido a todos a estarem presentes no mesmo horário, de 9h30, na quarta-feira, dia 15/6. Próximo, por favor, Thiago. E aí, para finalizar, como o professor José Wilson já havia comentado, o registro da nossa presença nesse endereço, rut.rnp.br/presenca, assinalando o nosso SIG, que é o SIG Farmacologia e Terapêutica, e inserindo a senha da sessão, que é 00301, e clicando em registrar a presença. E com isso vocês contribuíram bastante para a nossa manutenção e as nossas estatísticas de acesso e a nossa
vamos dizer assim, a nossa popularidade, né? Os nossos views dentro do nosso SIG da Rede Root. Isso é muito importante para nós. Como de sempre, é muito importante deixar registrado também a fundamental participação dos técnicos da Rede Root, que hoje está conosco aqui o Jefferson, na qual, em nome dele, estendo o agradecimento, a dedicação de todo esse backstage para proporcionar que as atividades transcorram normalmente. E, para finalizar, agradeço mais uma vez a presença de todos e a parceria muito frutífera e muito harmônica entre a equipe do SIG Farmaco, aqui os coordenadores, professora Roseli, professora Maria Cristina, professor François, professor Paulo Guedini, que a gente vem trabalhando para cada vez mais garantir essa diversidade, garantir essa disseminação da farmacologia terapêutica pelo nosso país, agregando diferentes pontos de vista e palestras, sempre com cunho acadêmico, científico, para que a gente possa incrementar e ter maneiras e ferramentas para difundir a ciência e agregar mais os nossos pós-graduandos e graduandos. Muito obrigado, professor Elaine, professor Tiago, professor José Wilson. A gente pode dar, então, por encerrada a atividade de hoje, na qual já até convido os demais coordenadores, professora Cristina, professor Roseli, professor Paulo, François, querendo tomar a palavra, por favor. Está escutando, Emiliano? Sim, Cristina, por favor. É que eu estava com um probleminha, mas obrigada, foi excelente. Acho que você pode desligar a gravação e aí a gente pode conversar um pouquinho aqui, só para falar oi.